Então vamos começar o nosso estudo hoje de João no capítulo 8. Antes de começar, vamos, clamar ao nosso Deus para que se faça presente aqui no nosso estudo espiritualmente, que Deus esteja conosco, né? Então, vamos lá. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por ser a nossa luz, a luz que ilumina todas neste mundo. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ouvir e de falar sobre as Escrituras Sagradas, sobre o relacionamento com o Senhor, o modo pelo qual nós devemos agir, cumprir a Sua vontade, o seu propósito. Espero e desejo na vida de cada um que esteja assistindo, que esteja ouvindo essa palavra, que consiga compreender com fidedignidade aquilo que o Senhor tem para nos falar, pois Sua palavra é um deleite para a nossa vida. Falar, pregar sobre Ti é uma honra pela qual o Senhor nos propositadamente coloca e nós abraçamos e agarramos isso com afinco, porque Tua obra é magnífica de redenção na nossa vida. Somente Tu pode nos dar a vida eterna. Agradecemos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso príncipe da paz. Amém. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre Jesus, a luz do mundo, que está tratada lá nos versículos 12 a 20 do capítulo 8 da Epístola de João. Este é um trecho das Escrituras que ele vai desempenhar, um papel significativo. Ele contém palavras proferidas por Jesus que vão ressoar, que vão aprofundar as nossas crenças na crença cristã, da cristandade, do cristocentrismo, da pessoa de Jesus. Num contexto mais amplo desse evangelho de João, esses versículos, eles fazem parte de um diálogo entre Jesus e os fariseus, onde vai ser revelado alguns aspectos que são essenciais sobre a identidade de Jesus e sobre a missão salvífica que ele veio como o Filho do Homem. O versículo 12, que é o ápice, o inicial e o principal ponto do nosso estudo de hoje, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então, essa é uma informação e afirmação vital, enfatizando a exclusividade da salvação em Jesus Cristo. Jesus deixa claro que ele é a única fonte de luz espiritual capaz de iluminar a vida humana, que nós estamos onde? Nas trevas, em pecado. Então, a doutrina que eu creio, ela é baseada na sola escritura, que ela é central na teologia reformada, que a Bíblia é a única autoridade para a fé e prática cristã, e Jesus é essa encarnação da palavra de Deus, ele representa a suprema revelação divina. Ao longo do estudo, nós abordaremos de forma mais profunda, esses temas, mas a passagem ela não se limita a isso. Que fique claro que ela é uma declaração, mas ela também vai abordar incredulidade dos fariseus e da mensagem de Cristo, questionando a sua validade e o testemunho sobre si mesmo. Mas Jesus responde indicando que, apesar dessa afirmação ser verdadeira, o testemunho do Pai é genuíno e é válido tanto quanto o dele próprio. Então vamos lá iniciar o nosso estudo. João 8:12 vai dizer: De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, Jesus aqui ele faz uma afirmação marcante sobre sua identidade, sobre o papel que ele desempenha na vida das pessoas como luz do mundo. Para os teólogos reformados, isso é extremamente importante, significativo, uma vez que a gente está apontando e dando exclusividade para a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a única fonte de iluminação espiritual. E aqueles que o seguem são libertados dessas trevas do pecado. Ele deixa claro: nunca andará na escuridão, mas apenas em sua luz. João Calvino, por exemplo, ele aplicava a soberania de Deus na salvação, na centralidade de Cristo como nosso redentor. E ele destacou essa necessidade da fé em Cristo para a salvação. Então, o ponto central aqui é isso. Se Jesus afirma que ele é a luz do mundo, ele é o único modo, o único meio. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, ela afirma que Cristo é suficiente. Ele é suficiente
nosso Salvador. Ele destaca também a importância da fé em Cristo para essa salvação. A suficiência é ele é a luz suficiente para a nossa salvação. Mas nós precisamos da fé para crer nele, para sermos salvos. E isso é enfatizado também a partir da autoridade dele, a autoridade dele em se revelar na nossa vida. Vamos ler um trecho no capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster, no tópico 5, que é dito: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Vamos explicar isso daqui de forma mais paulatina aqui. Primeiro ponto é: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo. Aqui está se referindo o quê? À obra de Jesus Cristo como Redentor. Ele demonstrou perfeita obediência a Deus durante toda a sua vida. Nenhum de nós conseguiu, nem os profetas, nem Adão, nem Moisés, nem Abraão conseguiu ser perfeito em obediência a Deus. Por isso que ele, sendo obediente a Deus em tudo, ofereceu a si mesmo como sacrifício. Esse é o ponto inicial. E aí continua ali dizendo: sacrifício que pelo eterno Espírito, né, dito, ofereceu a Deus uma só vez. Então aqui está mencionando o quê? O sacrifício de Jesus que foi oferecido a Deus Pai uma única vez, referindo-se o que é a crucificação dele. E esse eterno Espírito é o Espírito Santo que desempenhou um papel na obra de Cristo. Terceiro ponto, ele é dito: satisfez plenamente a justiça do Pai. Aqui é o ponto central do estudo de hoje, principalmente, significando que o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi suficiente para satisfazer a justiça divina. Não existe algo a mais que Cristo tem que dar a Deus Pai para justificar aos eleitos. A justiça de Deus exigia o pagamento pelo pecado. O pecado de Adão exigia um pagamento. E Jesus, ao se oferecer como sacrifício, cumpriu essa exigência. Porque Deus disse que era por meio de sangue, era necessário uma oferta pura e fidedigna, e Cristo é essa oferta pura. Ele é o Cordeiro imolado para todos nós. E continua ali dizendo: e para todos aqueles que o Pai lhe deu. E aí, isso está relacionado ao quê? A doutrina da eleição, que afirma o quê? Que Deus escolheu algumas pessoas para a salvação. Não foram todos, foram alguns. Aqueles que Deus escolheu, sim, receberão os benefícios do sacrifício de Cristo. E aqui há uma distinção na teologia reformada de outras teologias. Outras creem que Cristo se sacrificou por 100% da humanidade, por todos aqueles que vierem a crer na sua palavra. Mas para nós, não. Para nós, Cristo se sacrificou para os eleitos, para aqueles que de antemão Deus escolheu. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Deus escolheu antes de tudo ser feito, antes de tudo ser criado. E estes que ele escolheu, sim, Cristo veio para o sacrifício desses, para a redenção do pecado desses. Porque se fosse por obra de Cristo salvar a todos, competia apenas ao homem escolher a Cristo e ser salvo. Mas isso não é uma obra do homem, é uma obra de Deus. O dom de Deus, lá em Efésios 8, diz: a gente só tem fé mediante o dom da graça. A graça de Deus é essa, de ter enviado o seu Filho como meio de salvação para os eleitos, e não de ter enviado o seu Filho para que o homem opte pela sua salvação. Não é o homem que vai optar pela salvação, mas o homem é escolhido para ser salvo. Esta é a diferença principal da teologia reformada para outras vertentes iluministas, liberais ou arminianas. 5 pontos aí é dito que ele adquiriu não só a reconciliação, ou seja, o sacrifício de Cristo, ele não apenas nos reconcilia com Deus, não. Ele vai remover a separação, a hostilidade que o pecado causa de nos distanciar de Deus. Deus é bom.
Deus não pode e não tem nenhum pecado em si. Então, como nós pecadores chegaremos a Deus? Não, não chegaremos. Mas Cristo, por meio da sua morte, ele nos reconcilia com Deus para sermos chamados de seus filhos, amigos de Deus, e ao mesmo tempo ele remove essa separação, o muro do pecado que nos separa do nosso Senhor, do nosso Deus. Sexto ponto ali, ele diz, como também uma herança perdurável no reino dos céus, ou seja, além dessa reconciliação, nós temos uma promessa. Nós herdaremos o reino dos céus. E o que é reinar o reino dos céus? Herdar o reino dos céus é uma vida eterna na presença de Deus. É você viver na eterna bondade do nosso Senhor. Então, em resumo, aqui esse capítulo 8 da Confissão, ele vai enfatizar que Jesus, através da sua perfeita obediência, do seu sacrifício na cruz, satisfez a justiça de Deus, proporcionou reconciliação, uma herança eterna no reino dos céus para aqueles os quais Deus escolheu antes da fundação do mundo, e não para toda a humanidade. É uma declaração da obra redentora de Cristo e da doutrina de eleição na teologia reformada. Mas os opositores não compreendem essa mensagem de Cristo, não compreendem que isso é uma ênfase dada pelo nosso Senhor, que a soberania é dele, a autoridade é dele. Então muitas pessoas podem questionar, assim como aqueles fariseus questionaram. Eles disseram a Jesus: agora você está falando a favor de você mesmo, por isso que você diz não tem valor. Será que realmente não tem valor as palavras de Deus? Ou seja, os fariseus estão questionando a validade do testemunho de Jesus sobre ele mesmo. Eles estão contestando a credibilidade das declarações de Jesus. Eles estão afirmando: você, Jesus, não pode testemunhar de si mesmo de maneira confiável. E isso era um ponto importante na tradição judaica na época, na lei, onde o testemunho de alguém sobre si só era considerado válido se duas pessoas testemunhassem. Se não fizessem, ele era inválido, ele não era confiável. Os fariseus estavam, portanto, céticos em relação a Jesus. Eles buscavam maneiras de desacreditá-lo, maneira de pegá-lo em contradição. Eles estavam relutantes em aceitar as reivindicações messiânicas de Jesus, sua afirmação de divindade, a sua autoridade. E esse ceticismo ele está enraizado em parte da compreensão daqueles homens indo para o caminho da tradição das escrituras e da interpretação da lei mosaica. Mas Jesus vai responder a essa objeção. Jesus vai dizer para eles o seguinte: embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor, porque é a verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Jesus está respondendo à objeção daqueles homens, daqueles fariseus, sobre a validade do seu testemunho. Ele afirma que ele mesmo testemunha de si. Seu testemunho é verdadeiro. E são várias as razões. Primeira, Jesus afirma que seu testemunho é verdadeiro porque ele tem conhecimento divino. E o que significa isso? Que ele sabe de onde veio. Ele sabe para onde vai. Jesus possui uma compreensão profunda da sua origem divina, da sua missão na terra. Ele está ciente da sua natureza divina e qual é a finalidade da sua vinda para o mundo. Ele sabe o seu propósito. Muitas pessoas buscam o seu próprio propósito durante a vida toda e não acham. Por quê? Porque o nosso propósito está em glorificar a Deus. Esse é o fundamento do homem. Segundo ponto aí que eu posso destacar é que Jesus está implicando que sua origem ela não é somente terrena. Ela é celestial, ele é o Filho de Deus, ele foi enviado por Deus, sua missão é de origem divina, não é terrena. Seu testemunho, portanto, é confiável, ele fala com autoridade, ele tem, como eu disse, conhecimento divino. E o terceiro ponto é que Jesus também alega que os fariseus não compreendem sua origem, não compreendem sua missão. Enquanto ele, Jesus, tem pleno conhecimento da sua identidade, ele sabe o seu propósito divino. Os fariseus estão no escuro quanto a isso, assim como os descrentes. E isso ressalta o quê? Falta de compreensão espiritual, tanto dos fariseus quanto dos descrentes, na importância de aceitar a mensagem de Jesus. Em termos de teologia, esse versículo destaca o quê? A autoridade e divindade de Jesus. Ele afirma ser o Filho de Deus, ele afirma ter conhecimento divino da sua missão, da sua identidade. E isso está alinhado com a crença central na teologia cristã
cristã que Jesus é o Deus encarnado, ele é o Verbo que se fez carne, ele é a única fonte de salvação para a humanidade daqueles os quais Deus escolheu, predestinou desde a fundação do mundo. E essa passagem tem implicações para a doutrina da Trindade também, pois Jesus fala em relação ao Pai, o que é fundamental na compreensão da natureza trinitária. Ele está falando justamente que ele conhece o Pai e o Pai conhece a ele por meio do Espírito Santo. Então, ambos conhecem a si mesmo porque ambos são um só. E ele continua dizendo: vocês julgam o mundo de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Então agora Jesus continua respondendo aos fariseus que questionaram a validade do seu testemunho, que questionaram a sua autoridade. E sua resposta tem pontos importantes. Primeiro, ele afirma que os fariseus estão julgando de forma humana, ou seja, estão fazendo julgamentos baseados em critérios terrenos, critérios limitados. Isso daí vai destacar que os fariseus estão aplicando um padrão terreno, humano, ao avaliar Jesus, ao avaliar sua mensagem, ao invés de reconhecerem a sua verdadeira divindade, aquela que ele representa. Jesus também afirma que ele não está julgando ninguém naquele momento. E essa declaração ela é interpretada de forma que ele não está condenando ninguém naquele momento, mas ele está oferecendo uma oportunidade de arrependimento dos seus pecados. Por isso que a mensagem inicial de Cristo é: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, arrependam-se, pois ele se fez carne, arrependam-se porque ele é o cumprimento de todas as profecias, e arrependam-se porque ele é a nossa salvação, ele é quem vai trazer a glória para todos os justos, para todos os salvos. Terceiro ponto aí, que é destacado no versículo 16, é que Jesus esclarece que o seu julgamento, se ocorrer, ele será o quê? Verdadeiro, porque ele não age sozinho. Ele e o Pai que o enviou testemunham juntos. Isso ressalta, né, a unidade entre Jesus e o Pai, a validade do seu testemunho baseado na Trindade, na cooperação divina entre Pai e o Filho. Então aqui é destacada mais uma vez por Cristo a sua natureza divina, sua relação com o Pai, sua importância de reconhecer a autoridade divinamente autenticada pelo Senhor. E também refletindo a ideia de que Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar, como é dito lá em João, né, 3,17, e que sua missão é o quê? Misericórdia e graça. Essa é a missão do nosso Senhor. E ele continua respondendo àqueles fariseus incrédulos. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Agora, Jesus está fazendo a referência à lei judaica, que estipula que o testemunho de duas pessoas é considerado verdadeiro. Ele está usando esse princípio legal justamente para sustentar a validade do seu próprio testemunho. Portanto, Jesus, ele se refere-se ali à vossa lei, ou seja, à lei judaica, a lei que eles acreditavam na lei de Moisés, na Torá registrada nas escrituras do Antigo Testamento. E ele menciona que, de acordo com essa lei, o testemunho de duas pessoas é considerado verdadeiro, significando que em questões legais, né, questões judaicas, o depoimento de duas testemunhas era necessário para estabelecer a verdade, a veracidade de um evento, de uma declaração. Mas Jesus dá algo a mais, explica algo a mais, que de acordo com essa lei, ele, Jesus, está testemunhando de si mesmo, mas ele afirma que o Pai que o enviou também testemunha dele, ou seja, duas testemunhas. Isso é uma declaração importante sobre sua relação com o Pai, sobre a Trindade. Ele está afirmando sua missão mais uma vez, sua identidade é confirmada. Então aqui enfatiza o quê? Unidade entre Jesus e o Pai, validade do seu testemunho, sua divindade e sua missão. Jesus estabelece que, de acordo com as escrituras judaicas, seu testemunho é verdadeiro, ou seja, na própria lei judaica eu estou comprovando que eu sou o Messias. É isso que ele está nos ensinando. E aí os fariseus vão questioná-lo: onde está o seu pai?
perguntaram. Jesus respondeu: vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Agora, então, os líderes estão questionando Jesus sobre a identidade do Pai, já que ele disse que o Pai testemunha dele. Quem é o Pai dele? É isso que eles estão questionando. Onde está o seu Pai? E a resposta de Jesus tem uma teologia bem profunda. Jesus primeiro afirma que se eles o conhecessem, também conheceriam o Pai. E isso afirma a identidade de Cristo como Filho de Deus. Na teologia cristã, Jesus é reconhecido como Filho eterno de Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Portanto, quando alguém conhece a Jesus, está de fato conhecendo Deus, o Pai. Diferente do questionamento de Filipe: Senhor, apresenta-nos o Pai. Mas Jesus diz: Filipe, eu sempre estive aqui contigo. Se você não me conhece, não conhece o Pai? Eu sou o Pai, é isso que ele está dizendo. Eu sou a Trindade, eu sou Deus. É isso que ele respondeu a Filipe, está respondendo também a esses fariseus. Jesus também indica um entendimento que é espiritual, que é necessário para conhecer tanto a Ele quanto a Deus o Pai. Isso implica que o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus não é uma questão de conhecimento intelectual. Não adianta você ler a Bíblia achando que vai conhecer a Deus. Não. Se Deus não se revelar na sua vida, você não vai entender nada daquilo que você leu. Para você, aquele vai ser um livro sem significado. Enquanto para aqueles que Deus revela as suas palavras, quando lê as escrituras sagradas, Deus se revela mais ainda e Deus confirma o deleite da sua palavra, a obra da sua redenção. Essa passagem também vai enfatizar a profunda relação entre Deus e Jesus, ou seja, para entender quem é Jesus, é preciso compreender a sua relação única com o Pai, sua identidade divina. E é somente por meio desse relacionamento que se firma tal relação. Ou seja, para você conhecendo a Jesus, você conhece o Pai porque ele próprio é o Pai. E aí sim você tem Deus revelado na sua vida. Mas existe uma resistência dos fariseus. A pergunta dos fariseus, ela é vista como uma tentativa de desafiar a autoridade de Jesus. Ela vai questionar a sua legitimidade. Jesus responde com uma afirmação que destaca sua divindade e a necessidade da fé para compreender sua missão. Então, esses versículos reforçam o quê? Crença na divindade de Jesus, na doutrina da Trindade, onde o Pai e o Filho compartilham de uma única unidade essencial, enfatizando a necessidade da iluminação espiritual. Olha o Espírito Santo aí participando dessa Trindade. Compreendendo a verdade, a gente só compreende a verdade iluminados pelo Espírito Santo, reconhecendo que Deus é nosso Salvador e que Deus Pai é o nosso Criador, Criador de todas as coisas e soberano em todas as decisões, inclusive naqueles que serão salvos. Não é o homem que escolhe ser salvo, mais uma vez, é Deus quem nos escolhe, é Deus quem deve nos iluminar, é Deus quem nos escolhe para nos revelar a pessoa de Cristo, é Deus que, por meio do Espírito Santo em nossas vidas, nos faz conhecê-lo. Isso significa que essa passagem ela está estritamente alinhada na ênfase que é pelo meio do qual as pessoas chegam a Deus é somente por Jesus Cristo, o único meio. E continua, Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Nenhuma mão foi levantada contra Deus, nenhuma mão foi levantada contra Jesus. Aqui é visto que até aquele momento ninguém havia tentado prender ou prejudicar fisicamente Jesus. Apesar das disputas, apesar dos conflitos verbais que ocorreram entre Jesus e aqueles líderes religiosos, ninguém havia tomado medidas drásticas. Isso porque ele está se referindo ao plano divino. Deus ainda não havia declarado que seria aquele momento dele ser preso. A hora de Jesus se refere ao momento determinado por Deus e não o momento determinado para os homens. É Deus quem determinou o momento da prisão, o momento do julgamento, o momento da crucificação, o momento da ressurreição. Este é o plano divino para a vinda do Messias. Aquele momento não havia chegado, Jesus estava protegido, sua obra ainda não havia sido completada.
E esse versículo aponta para isso, para a soberania de Deus sobre a vida de Jesus. E se Deus, Pai, tem soberania sobre o Filho do Homem, ele terá soberania sobre a sua vida, sobre a minha vida. Jesus veio cumprir o propósito divino de redimir a humanidade através da sua morte e da sua ressurreição. A sua hora era o momento designado para esse plano ser concretizado. Então esse versículo aí destaca que Jesus estava no controle de sua vida, estava no controle do seu destino, submetendo-se à vontade de Deus até o cumprimento da sua missão. Ele permaneceu incólume até o momento apropriado. Quando voluntariamente ele disse: Eu entrego a mim mesmo. Ninguém tira a minha vida de mim. É isso que ele diz. E o que é que nós podemos concluir do estudo de hoje? Eu cito 4 pontos de conclusão. Primeiro, Jesus é a luz do mundo, é a nossa única fonte de salvação, a nossa iluminação espiritual. Ele é a revelação divina que dissipa as trevas do pecado e da incredulidade em nossas vidas. Segundo ponto, o testemunho de Jesus sobre si mesmo é verdadeiro, porque ele tem conhecimento divino da sua origem, ele tem conhecimento divino da sua missão, ele também aponta para o testemunho de Deus Pai como validação, como chancela do seu próprio testemunho, da sua declaração, porque a relação entre ele, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo para nos iluminar é unitária. Aí está a Trindade. Terceira conclusão, Jesus destaca que a compreensão espiritual ela é necessária para reconhecer sua identidade e missão. Se você ainda está com pensamento divino, se você ainda não recebeu a graça salvífica de Deus, você não recebeu a compreensão espiritual, você não vai entender as escrituras. Isso implica que o quê? Aqueles que o conhecem verdadeiramente conhecem a Deus Pai. Quarta conclusão desse estudo: Jesus reconhece que sua hora ainda não havia chegado. Ele indica que ele estava submetido ao plano divino de redenção e envolvia a crucificação e ressurreição. E aquele não era o momento. Tudo estava no controle de Deus, para o propósito da obra do Altíssimo, na hora que ele, Deus Pai, decidir que se cumpram todas as coisas. E quais são as aplicações do estudo de hoje? Vou citar 6 delas. Primeira, os versículos enfatizam a centralidade de Cristo na fé cristã. Ele é a luz do mundo. Ele é a única fonte de salvação e iluminação espiritual. Essa é a necessidade de reconhecermos e confiarmos em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Segunda aplicação, Jesus destaca a importância da fé em compreender sua mensagem e sua divindade. Isso nos lembra que a fé é fundamental para a relação com Deus, para compreendermos as verdades espirituais. E lá, novamente, cito Efésios 2:8. A fé é um dom da graça de Deus. Não existe aquele homem fiel a Deus se Deus não lhe deu a graça salvífica. Terceira aplicação, a menção da hora ali de Jesus, a submissão do plano divino nos lembra da soberania de Deus sobre a vida de Jesus e por extensão as nossas vidas. Nos encoraja ao quê? Confiem no plano de Deus. Mesmo quando você está enfrentando dificuldades, Cristo enfrentou a prisão e a crucificação, foi chicoteado, você vai ter dificuldades, mas tenha confiança no plano de Deus para a sua obra, porque sua obra não será cumprida na sua vida aqui nessa terra, mas sim no reino dos céus. Quarta aplicação que podemos ter desse estudo é que Jesus aponta para o testemunho do Pai como validação da sua própria identidade. Isso ressalta a unidade, cooperação da Trindade, autoridade divina, revelação da verdade. Isso também nos encoraja ao que? A buscar o testemunho divino em oração, em nossa fé. A oração é extremamente importante para que a gente não só reconheça a Deus como nosso Salvador, mas como a gente compreenda aquilo que Ele está nos falando ali. Se você não orar, dificilmente você vai compreender. Por quê? Porque Deus não vai se revelar. Quinta aplicação, o conflito entre Jesus, entre os fariseus, vai destacar o quê? Resistência da mensagem de Cristo. Aqueles descrentes nos lembra que nós devemos superar a incredulidade, abrir nossos corações para a verdade. E a verdade é uma só, é Cristo.
E a sexta e última aplicação, a imagem de Jesus como a luz do mundo, ela nos lembra que em tempos de trevas espirituais, nós temos uma orientação, nós temos uma esperança, nós temos a certeza da salvação. Jesus dissipa as trevas do pecado, da ignorância das nossas vidas. Esses versículos também, eles nos servem como base para estudos bíblicos, sermões, discussões teológicas sobre a identidade de Jesus, sobre a Trindade, como nós vimos aqui eu tratando em cada um dos versículos, autoridade nas escrituras, importância da fé na vida cristã. Portanto, eles são ricos em significado e eles nos inspiram a todos os crentes a crescerem no relacionamento com Deus, compartilharem a sua mensagem com os outros, dizendo que ele, Jesus, é o Messias que veio para cumprir todas as coisas. E isto é o que eu desejo a cada um de vocês, que vocês cresçam no conhecimento das Escrituras como única fonte fidedigna de fé e se fortaleçam na esperança de Cristo, que Cristo logo virá e o tempo está próximo. E a mensagem final de Deus, que Deus revelou para nós hoje é essa. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único meio de acesso a Deus. Jesus é a única verdade espiritual. Jesus é o único caminho para a comunhão com o Pai e a fonte de vida eterna. Por isso devemos centralizar Cristo em nossa busca espiritual e na compreensão das verdades espirituais, pois ele é o princípio da revelação da verdade. E este é o fim. O fim é na própria pessoa de Cristo, que é a glorificação dele para nos levar à vida eterna. Amém. Assim finalizo aqui o estudo de hoje. Deixa eu parar aqui então a nossa gravação.